Bom, a minha aproximação com a história da ciência, ela se deu já num momento bem posterior da minha formação. E o que se faz um historiador da ciência? Eu acho que até a minha trajetória nesse sentido é curiosa, porque a aproximação foi já no estágio de pesquisa de doutoramento. Então, no final do meu mestrado, no início do doutoramento, né, que ficou claro, que aliás nem ficou claro para mim, eu acho que é interessante por isso, eu cheguei à história da ciência pelo meu trabalho, eu não era, enfim, eu não construí uma pesquisa de doutoramento a partir da história da ciência, mas de uma via muito particular que a minha pesquisa de mestrado abriu, que eu fiz um estudo sobre o Recife holandês. Nesse estudo, eu descobri que no Recife holandês havia o que a gente pode chamar muito cuidado de um jardim botânico ao redor da residência do Conde Maurício de Nassau. E aquilo me intrigou porque junto, enfim, desse espaço, eu percebi também que já no século XVII os holandeses publicaram muitas coisas sobre o Brasil e a história natural do Brasil. Então, o meu interesse por exemplo, por um objeto que poderia ser muito característico da história da ciência, que digamos assim, a história natural, né, os estudos sobre a natureza, para mim, né, apareceu primeiro como uma possibilidade de pensar qual era a importância dessa produção de conhecimento e desses registros no contexto da expansão europeia. Então, para dar um exemplo, por exemplo, que fazer história da ciência, do meu ponto de vista, é fazer história, né? Os historiadores, né, estudam os homens em sociedade, né, dentro de um determinado tempo, num determinado lugar, e a ciência, para mim, é um objeto que eu posso também pensar uma época, pensar uma sociedade, pensar as interações sociais. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de registrar isso, né, que o historiador da ciência, que às vezes é uma coisa que espanta num curso de história, quando a gente fala em história da ciência, porque os historiadores normalmente se caracterizam, sobretudo quando jovens, né, como aqueles que não são muito chegados às ciências naturais, à matemática, a uma física. Então, esse objeto é muito, né, para alguém que teve uma formação em história, às vezes pode aparecer um objeto muito árido, né? Então, eu acho que assim, a história da ciência que eu faço, no sentido de que a minha formação é toda na área de história, é uma história da ciência que dialoga muito com o conhecimento histórico, se a gente quiser chamar de história política, história econômica, história social, história da cultura, história de qualquer outra coisa, eu faço história da ciência. Então, para mim, é fazer história, não tem uma diferença muito grande. Agora, o meu objeto, que é a ciência, me leva a dialogar e me leva a procurar coisas mais específicas. Portanto, para entender o espaço que eu chamei aqui de um jardim botânico muito mal chamado do século XVII no Recife, eu preciso entender como a natureza, e aí eu estou falando especificamente do que a gente chamaria hoje de botânica e um pouco da zoologia, mas como esses estudos eram feitos no século XVII, para aquele espaço ganhar um sentido para mim também, né? Em termos de uma produção no campo da história da ciência. Só que esse jardim me levou a duas personagens muito interessantes, eu diria até três para ficar mais prático aqui, ou mais objetivo, que era o Guilherme Piso, que foi um médico que veio junto com Maurício de Nassau, que permaneceu no Recife durante 8 anos, o Jorge Margrave, matemático, astrônomo, naturalista, né? A formação dos homens de ciência à época é totalmente diferente do que é hoje em dia, então por isso que é importante também a gente estudar a história da ciência. Então, muitas vezes um sábio, ele era especialista em vários campos do conhecimento que hoje estão mais separadinhos, né? Mas, enfim, uma terceira figura foi Johannes de Laet, que era diretor da Companhia das Índias Ocidentais, nunca veio à América, diferente do Piso e do Margrave, mas que era muito interessado nesses estudos sobre a natureza, e foi responsável pela edição desses livros. Então, essas figuras foram me levando cada vez mais para um diálogo muito próximo com a história da ciência,
ou com os historiadores da ciência. E eu fui me descobrindo uma historiadora da ciência meio no próprio processo de construção do meu doutoramento. Por isso que eu estou dizendo, a história da ciência, ela pode, enfim, eu cheguei a ela, né? E para mim, eu registro que foi um diálogo quase que, digamos assim, imprescindível. E eu acho que fez toda a diferença na minha formação, até para ler as minhas fontes, né? E para interpretar essas fontes com certos cuidados, para entender por que certas imagens da natureza, elas são importantes para entender o funcionamento da natureza, ou pelo menos como elas estão sendo descritas, né? Então, e por aí as portas foram se abrindo, e em um determinado momento teve um concurso no Museu de Astronomia e Ciências Afins, tinha um concurso para pesquisador, eu vi o edital, olhei para o edital e falei, eu vou fazer, porque eu acho que de alguma maneira o meu trabalho tem um diálogo com a história da ciência. Então, assim, a minha formação hoje, eu estou no Museu de Astronomia há 10 anos, eu acho até que ampliou bastante. Hoje eu posso me definir com muito mais tranquilidade como uma historiadora da ciência. Talvez há 10 anos atrás eu não me apresentasse assim. E acho que cada vez mais eu vejo que é uma dimensão fundamental para entender o processo histórico, não só do Brasil, mas também, enfim, da formação do mundo moderno contemporâneo, né? E hoje eu diria que a história da ciência tomou conta das minhas atividades como historiadora. Eu dou aula, entre outras coisas, sobre a Revolução Científica no século XVII. Enfim, as minhas atividades como historiadora, meu campo de pesquisa está todo voltado também para a história da ciência, hoje com uma temática que se alargou muito, que desde o doutorado a minha preocupação era muito em cima de pensar a importância do conhecimento no processo de ocupação e conquista da América, ora pelos holandeses, posteriormente pelos portugueses. Só que, digamos assim, a minha área mais específica era pensar sempre a botânica médica, a história natural. Hoje eu abri também um pouco, a partir da minha experiência no Museu de Astronomia, abri esse campo, então hoje também me preocupo de como o conhecimento astronômico, as práticas da astronomia foram imprescindíveis também para o processo de conquista e ocupação da América, né? E uma das coisas que me fascina é exatamente o uso dos instrumentos científicos em campo no século XVII, né? E como isso, assim, abre questões interessantes no meu ponto de vista.